conseguir pôr aqui a imagem do senhor Bolsonaro. Eh, ele está proibido de falar com seu filho Eduardo. Por outro, colocaram-lhe, como é que chama? O colar. O colar que é localizável 24 horas ao dia, 24 sobre 24, porque existem aí suspeitas de fuga. Gama, o que é que tu achas do caso do Bolsonaro? Ele está, brevemente, dizem alguns opinionistas, de que vai para a cadeia. Daqui setembro, outubro, a sentença virá, o homem poderá receber anos de cadeia por causa da tentativa de assaltar as instituições do poder. Gama. Pronto, há o risco dele ter uma condenação aí de mais de 20 anos, não é isso? Sim. Que se tem falado. Mas isso, o que está a acontecer é que prova que o Brasil tem uma justiça também que pode ter as suas falhas, mas a justiça brasileira opera, que há uma separação, de facto, de poderes no Brasil. Ele é um poder, temos o poder político, temos o poder judicial, e o poder judicial não está ao reboque do poder político, por mais que se tenta, pelo menos há essa conquista. E o Bolsonaro, mesmo sendo o ex-presidente, pode correr esse risco de facto, de sofrer ter uma condenação por causa lá da tentativa de querer planear um golpe de Estado, ou que estava em curso um golpe de Estado protagonizado por ele. Mas também, com bons advogados, já há figuras aí a defenderem que não era bem isso, que ele não quis dar um golpe, etc. E o Brasil também tem muitos bons advogados. Aliás, um dos maiores e melhores da América Latina é um brasileiro que esteve recentemente em Angola. E ele pode contornar isso por via da defesa, tentar fazer tudo para esgotar, para se defender junto aos tribunais e tentar contornar esta decisão. Pode fazer isso. Portanto, é um desafio. É a primeira vez que estamos a ver Não, já tivemos o Lula também, que enfrentou cadeia, mas o caso do Bolsonaro aqui está um pouco interessante também, né? Com Lula sabia-se, pronto, que era um esquema de corrupção, etc. Mas este do Bolsonaro tem a ver com questões de segurança, da segurança do país, depois protagonizada por um ex-presidente, um presidente que acabava de sair do poder. Mas agora, Gama, tem essa situação do filho do Bolsonaro, eu penso que é o Eduardo, que está neste momento nos Estados Unidos a fazer esta lobby que provocou o Trump tomar esta medida de, digamos, punir o Brasil com 50% das taxas aduaneiras de todos os produtos brasileiros que são exportados para a América. Este filho, segundo a tua leitura, ele praticamente praticou a lesa pátria, não é? O crime de lesa pátria, porque ele está a continuar a fazer, usar os seus lobbies para fazer que o governo americano faça pressão ao Brasil, ao tribunal brasileiro, isto não é ingerência, e depois estamos a ver no Congresso brasileiro deputados, não é, galvanizados, é como se para eles a solução é o presidente americano. O porquê que os deputados, senadores estão a apreciar as medidas do presidente americano a fazer ingerência nos assuntos internos brasileiros? Gama, em política internacional, como é que podemos definir isso? Que Quando nós interpretação dá? ouvimos o discurso, as declarações do Trump,
sobre o Brasil, sobre o Bolsonaro. Na fase inicial, ele foi questionado por uma jornalista e ele estava assim meio perdido quanto à questão do Bolsonaro. E ele foi, a jornalista atuou aquele estilo de, como é o nome dela? A Ariana. Amanpour. Não, ao estilo da Ariana, a nossa Ariana, Ok. de instigar, colocar uma pergunta instigadora, de forçar o presidente a falar. E o Trump dizia até que conhecia o Bolsonaro, mas não era amigo dele, que não eram amigos, que tiveram uma relação de homólogos, né? Quando o Bolsonaro esteve no poder, mas não havia uma amizade. E ele depois foi colocando questões à jornalista, esta foi respondendo, ele foi respondendo, ou melhor, ela foi respondendo, e é daí que ele faz um pronunciamento que de facto revela uma certa ingerência, quando ele põe em causa também a justiça brasileira, que diz que o caso era político, que era uma perseguição, era uma caça às bruxas, é o termo que o presidente Trump usou. Ele deveria ter sido mais comedido, de facto, mas, como dizia, a jornalista instigou-lhe e ele foi soltando com aquelas declarações que deveriam ser evitadas e que foram desapropriadas. Este aqui é o filho do Trump, ele que está a fazer a sua apresentação, o seu discurso nesta conferência muito importante da direita americana, CEPAC, e ele está muito ligado com os republicanos. Neste momento está próximo da Casa Branca, está sempre nos lobbies, no Congresso e por aí fora. Também ele declarou que por agora ele fica nos Estados Unidos porque não pode voltar no Brasil, senão vai também preso. E ele está disposto a demitir-se do Congresso. Gama, ele quando faz essas declarações, não é que está-se a preparar para pedir talvez asilo político, e essa sua aproximação ao movimento trumpista, ao Partido Republicano, do outro lado, o que significa? É mesmo em busca de proteção ou ele quer se tornar americano e fica a viver na América para sempre? Não, primeiro, veja a carta que ele faz. Ele assina deputado federal no exílio. Quer dizer que estou fugido, preciso de proteção. É a mensagem que ele passa. Depois, deve-se olhar, para além dele ser senador, deve-se olhar para o facto de ele ser filho. Então, Do todo ex-presidente. o pai, nestas circunstâncias, ele vai querer usar todas as armas possíveis para vender ao mundo a ideia de que há uma perseguição contra a sua família, que o pai já foi preso, está prestes a ser preso e que ele próprio também teve que fugir indo para o exílio, mesmo na qualidade de senador. Gama, há uma coisa que muitos uma coisa que muitos não estão a querer abrir essa discussão. Não é que este jovem filho do Bolsonaro estará a jogar cartas para que em futuras presidenciais ele possa querer também se candidatar a presidente do Brasil. Portanto, ele cria esse precedente todo, fica no exílio, depois, se vir um partido da direita no poder, ele será amnistiado, volta para o país e depois se lança para uma concorrência presidencialística com apoio dos americanos republicanos. Será que isto é possível ou essa jogada que ele fez queimou-lhe politicamente para sempre no Brasil? Não, eu que dizia, ele é filho, e ele vai fazer tudo que estiver a seu alcance para descongestionar o quadro, a situação em que o pai está.
Não é que ele esteja a pensar em situações já num cenário presidencial para daqui a alguns anos. A prioridade dele mesmo vai ser o apertar o pai, e ele fora vai transformar o caso do pai num caso político para haver pressão. Agora, ele pensar numa candidatura e ter apoio de fora, hoje já não pega muito isso, porque depois vai parecer ser um presidente puppet, um presidente maioneta de fora, e nenhuma população, nenhum povo hoje aprecia esse tipo de presidente neste formato de ser maioneta de um outro país. Então, aí o que ele está mesmo a fazer é só desencadear, desenvolver uma campanha a favor do pai, e vai pôr em causa, se calhar, a credibilidade da justiça brasileira, para ver se consegue influenciar. Então, no fundo, o que ele está a fazer é lobby. Ele está a fazer lobby, está a tentar influenciar o sistema de justiça no Brasil. No Brasil. Outra para tentar, para irmos ver sua conclusão, Gama, Bolsonaro, colocaram-lhe esse colar antifuga. Por quê? Será que houve suspeitos de que o filho em América está a organizar uma equipa de resgate extraordinário, porque até Bolsonaro foi proibido também por lei, ou melhor, por ordenança judiciária, de que ele não pode entrar em nenhuma embaixada, não pode telefonar a nenhuma embaixada presente no território brasileiro. Quer dizer, limitaram alguma das suas liberdades, alguns dos seus direitos. Para a justiça brasileira chegar a esse ponto é porque o suspeito é muito alto. Gama. Não é questão só de suspeito ser muito alto, mas deve-se ao facto de, para não fazer coisas, para não atrapalhar o trabalho da justiça. Então, nesse caso, coloca-se coloca-se o réu sob certas limitações. Não falar para aqui, não falar para ali, fica sob o termo de identidade e residência, justamente para não haver aqui acertos de ideias com outros. No fundo é isso, para não perturbar o processo.